E é claro, vamos juntos até às 11 horas e 10 minutos. Já vamos aí de primeira conversar com o nosso convidado. Sempre é um prazer para nós, né, receber aí as orientações e esclarecimentos do Dr. Cássio Timóteo da Costa, que nessa segunda-feira vai abrir a semana com a gente, né? Toda segunda agora. Nós temos encontros marcados aqui com o Dr. Cássio Timóteo, trazendo ele que é advogado civil e empresarial, trazendo sempre temas importantíssimos para a nossa população, para a nossa comunidade. Agora 10h42, doutor Cássio, já está a tela aberta para o senhor, aquela câmera toda sua. Muito obrigado para começar a semana junto com a gente aí. Bom dia, e vamos Adilson. juntos aí. Bom dia, Adilson. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom dia a todos. Trazer um pouquinho mais de conhecimento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre registro de marca e a importância para o empresário se prevenir e estruturar o seu negócio de uma forma mais segura. Você pode tirar as suas dúvidas ligando, o telefone está na tela, 47-3360-1101, 3360-1101, é o telefone aqui da TVC Panorama e da nossa produção. A produção nos repassa aí as perguntas dos nossos telespectadores em toda a nossa região. Doutor, nesse meio tempo, ali dos nossos comerciais, já chegou aqui várias perguntas também e nós vamos conversar sobre esse tema que é importantíssimo, sobre registro, né, como o senhor falou, registro de marca e a sua importância. Tem muita importância, tem que ser feito da forma correta, né, doutor? Sim, Adilson, o que é o registro de marca, primeiro para a população entender, tá? O registro de marca é o direito de utilizar exclusivamente uma marca dentro do nosso território. Então, através da solicitação no órgão, que é o responsável, que é o INPI, o advogado ou aquele que atua neste ramo faz a solicitação e a pessoa ela consegue com isso a exclusividade de utilizar o nome ou a logomarca, né, a identidade visual, pelo período de 10 anos, prorrogável por mais 10 anos. Qual é a importância disso? Você imagina você começar um negócio hoje, você não ter uma assistência jurídica, você não buscar esse registro, você investir no nome, investir numa mídia, camiseta, publicidade, tudo que envolve essa divulgação de uma empresa e depois de 2, 3 anos você se dá conta que você não pode mais utilizar ou porque você é demandado judicialmente ou porque você eventualmente é notificado pela empresa que possui a titularidade deste nome e você se vê impedido de usar este nome e ter que trocar o nome da empresa. Então imagina o prejuízo que isso gera e o quanto que isso afeta uma empresa. Então uma empresa, antes dela começar a atuar, ela precisa num primeiro momento buscar o suporte de uma contabilidade, de um escritório de advocacia especializado para consultar se existe esse registro, se eventualmente não existe, se o nome que ele pretende trabalhar é possível dentro da nossa legislação e, assim que possível, efetuar esse registro para que todo o investimento nessa empresa, todo o investimento de divulgação desse negócio, no futuro não seja em vão. Né? Sim. Então é importante as pessoas entenderem que uma empresa, ela nada mais é do que a visibilidade perante os seus consumidores. Então, se nós vamos divulgar uma empresa, se vamos trabalhar uma identidade visual, se vamos trabalhar um negócio, antes de tudo nós devemos pensar vamos preservar então esse investimento, vamos preservar esse negócio e isso começa pelo registro de marca. Eu digo que depois da abertura do contrato social, a primeira coisa que um empresário deve fazer é registrar a sua marca. E as pessoas acreditam que esses problemas não acontecem. Eu vou trabalhar com o nome e nunca vai acontecer da pessoa em outro estado vir me solicitar a retirada. Isso é muito comum, tá? Eu posso citar N casos aqui da nossa região de grandes empresas que vieram a ser compelidas judicialmente a alterar o seu nome ou ter que pagar inclusive uma indenização ao titular pelo uso indevido da marca, porque não se atentaram que já existia outra empresa com registro junto ao órgão, que é o INPI. É isso que eu ia perguntar, doutor. Acaba tendo conflito, às vezes a pessoa escolhe um nome ali junto com a família, um microempresário, está começando seu negócio, mas não se atenta a isso, né? Que pode ter lá, em qualquer lugar do Brasil, uma empresa, um nome parecido e ele não pode usar. Né? A ideia, na verdade, do próprio INPI, na verdade, não é nem ser, às vezes, um nome parecido, o que é bem interessante essa tua observação, é a questão de gerar confusão ao consumidor. Às vezes, por exemplo, você vai montar uma empresa de refrigerante.
por mais que o nome não seja Coca-Cola, por exemplo, mas você usa o vermelho, o branco, o preto, as identidades visuais que a Coca-Cola utiliza. Isso também não pode, doutor, então? Tecnicamente não, porque você pode gerar confusão no consumidor, você pode induzir a ele a erro de que eventualmente seja um produto similar ou seja da mesma empresa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Toda vez que nós temos uma empresa que ela é consolidada por uma identidade visual, ali, consolidada por uma marca, para todos os efeitos, nós temos aí uma restrição e é importante as pessoas buscarem o apoio de um especialista para que o investimento no seu negócio, no seu empreendimento, seja de forma assertiva. Tá? Na verdade, existe um problema que eu sempre trato com os empresários no Brasil e eu tento explicar, é que eu falo de uma certa forma, na minha opinião pessoal, que nós temos um problema com a questão da rede social, é que se perpetua no Brasil a ideia de que o empresário não precisa estudar, o empresário não precisa buscar conhecimento. E isso é um grande erro. Quando nós pensarmos em países desenvolvidos, os proprietários das empresas, os CEOs, de regra geral, são pessoas de formação na área de administração, são pessoas com formação em conhecimento especializado. Então, as pessoas devem entender que para ser empresário é necessário uma gama de conhecimentos amplo, tanto na parte trabalhista, quanto na parte tributária, quanto conhecimento em gestão, quanto conhecimento na parte econômica, matemática. É necessário ter todos esses conhecimentos e, eventualmente, se não tiver todos esses conhecimentos, buscar aquele que o tem, para que você não fique desamparado. Então, quando nós falamos de registro de marca, nós estamos falando de algo básico, ter a titularidade e o direito de uso daquela marca dentro do território. Então, se você eventualmente não sabe como fazer, não tem ainda esse registro, busque um advogado especializado, vá atrás disso, porque você pode ter um prejuízo muito significativo. Porque quando a gente fala em investimento de mídia, de rede social, quanto que custa a rede social hoje de uma empresa, o nome de uma empresa, a identidade visual dela, a identificação dos clientes com ela? Então, a gente acaba aí falando de algo, inclusive, difícil de mensurar. E por isso que é importante tomar esse cuidado. Tire suas dúvidas, estamos ao vivo hoje, nessa segunda-feira, começando muito bem a nossa segunda, né, com o Dr. Cássio. E hoje o assunto, né, o nosso tema é registro e marcas. Tem que tomar todo esse cuidado que o senhor falou, explicando aí para os nossos, quem quer, né, também, né, que está iniciando aí como microempreendedor, enfim, empresários, né, doutor, que é mais direcionado, né, cuidar justamente desses detalhes, né. Então, não é só escolher uma logo bonita e tudo mais, é preciso se embasar e registrar para não ter lá na frente uma dor de cabeça ou até mesmo um processo aí de um possível empresário que também tenha a mesma marca ou parecido, como o senhor falou, né, doutor? É assim, na verdade, de regra, as ações que visam a questão de registro de marca, elas têm duas bases jurídicas. É a obrigação de deixar de fazer, que é parar de utilizar o nome indevidamente, e uma indenização pelo uso indevido. Então, de regra, o empresário que não se preocupa em verificar se o nome que ele está utilizando é propriedade de outro, ele pode ser surpreendido com a necessidade de alterar todo o negócio e ainda ter que pagar uma indenização. E quando a gente fala de indenização do registro de marca, nós estamos falando aí em valores altos, porque o quanto que isso afeta a empresa que detém a titularidade. Então é importante tomar cuidado. Mas é importante, assim, até abrindo uma deixa do que você falou do microempresário, do empresário de pequeno porte, é que as pessoas elas têm um equívoco de achar que esse é um investimento caro. E na verdade não é. O INPI ele cobra hoje R$ 355 para fazer o registro. Olha só, o micro e o pequeno empresário tem uma redução e esse valor vai para 170, 160 mais ou menos, é aproximadamente 50%. Então, assim, ele é um custo baixo para o que está em jogo. Tá? Claro que a gente tem que pensar na questão dos honorários advocatícios ou dos honorários daquele que vai exercer a atividade, mas de regra também não é um valor tão exagerado e compensa muito em ser feito. Então, assim, o investimento ele é mínimo perto do que está sendo resguardado.
melhor se prevenir, fazer a coisa certa desde o início para não ter dor de cabeça, né? Exatamente, começar com o pé direito, né? E até porque, como o senhor falou, é um valor ali, quanto o doutor mesmo para 355 para empresas de grande porte ou de médio porte. Olha. E empresas de pequeno porte e microempresas consegue reduzir pela metade, dá aproximadamente uns R$175. Ou seja, dá para começar o seu negócio, você amigo empreendedor, tem que de repente escolhendo uma marca aí, né? Tá preferindo aí escolher uma marca para você começar o seu negócio, faça da coisa certa, vai pagar menos do que uma empresa de médio e grande porte, né, doutor Cássio? Na verdade, assim, o próprio órgão, de modo geral, ele já incentiva as empresas a fazerem um registro. Por isso que existe esse benefício para empresas pequenas, que na grande maioria da produção do Brasil se concentra, né, em empresas de pequeno e médio porte. Então, já existe esse benefício aí para que busquem a regularização, para que busquem o registro, para que no futuro não haja nenhum tipo de problema. Doutor, temos aqui, ó, é só as pessoas jurídicas que podem fazer, doutor, esse processo aí de marcas ou registro ou qualquer pessoa pode pedir também? Na verdade, existe um equívoco, inclusive, dos profissionais que trabalham na área em acreditar que somente pessoa jurídica pode registrar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O INPI permite que você faça o registro de uma marca em nome de pessoa física. Porém, você tem que comprovar qual é a vinculação dessa marca com aquilo que você vai desenvolver, né? Então, existe toda uma situação de justificar. Mas é possível, sim, uma pessoa física, eventualmente, que quer desenvolver um nome, uma identidade visual a ser trabalhada, ela não precisa abrir um CNPJ para registrar a marca. Ela pode, sim, registrar em nome da sua pessoa através do CPF. Maravilha, 10 horas e 53 minutos desta segunda-feira, programa A Hora do Povo ao vivo. Grande abraço para você, amigo do trabalhador, dona de casa, para você, amigo taxista, você que está transitando aí na cidade e, claro, ligado aí através do aplicativo da DVC, fique à vontade. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos aqui com o nosso convidado, Dr. Cássio Timóteo da Costa. Hoje, nosso tema, estamos falando sobre registro de marcas e também sobre a importância e para que serve o registro. Já voltamos, é um instante só. Doutor Cássio, vamos continuando aqui porque eu queria saber aqui sobre o prazo, né, doutor? O prazo deste registro e também o tempo que demora para fazer o registro, regularizar toda essa situação após escolher a marca, né, doutor? O prazo que o INPI concede à utilização exclusiva é de 10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos, né? E o tempo para realizar esse registro, em média, é de 8 meses a 1 ano. Porque nós temos a questão do processo administrativo. O advogado especializado ele vai entrar com o pedido junto ao órgão, ele vai passar por uma análise junto ao órgão para verificar se cumpre toda a legislação, publica-se para abrir prazo de oposição, para verificar se outra empresa eventualmente quer se opor a este pedido, se de alguma forma pode gerar confusão com os seus consumidores. Depois é feita mais uma análise formal dessa oposição e, por final, sai uma decisão do órgão justificando, eventualmente, se é possível a utilização ou não. Tá? Então, a média de 8 meses a 1 ano, aí, a gente consegue ter um resultado definitivo. Perfeito. E tem a pergunta aqui também, doutor, devo consultar o INPI? Deve sim, né, doutor? Consultar o INPI antes de montar a empresa? Exatamente. Retoma, né, a fala inicial. Eu acho que a primeira coisa que uma pessoa, quando ela for desenvolver um negócio, é começar com essa consulta. Ela é simples, ela está disponível na internet, a população mesmo pode fazer a consulta. Vai lá, verifica, digita o nome fantasia que você vai utilizar, que você quer eventualmente tornar público e de conhecimento dos seus clientes. Verifique eventualmente se já existe uma outra empresa no ramo de atividade com o nome registrado, para que não haja aí qualquer problema futuro. A questão do MEI, doutor, uma pergunta também pertinente, a questão do MEI, né? Muitos não sabem, né, de repente, o processo, como é que faz, quer abrir um negócio, quer começar, às vezes está iniciando, né, meio leigo no assunto, como é que faz ali, doutor, quais os trâmites legais ali e também documentação que precisa para abrir a empresa, o famoso MEI, né, que o governo aí disponibiliza. A minha orientação, na verdade, é que todo esse processo, por mais que às vezes a pessoa não tenha uma condição financeira tão privilegiada, mas seja com suporte de uma contabilidade, né? Por causa da questão tributária e tudo mais. Mas no próprio site há a possibilidade da pessoa abrir, mas é um pouco mais complexo daí. É mais complexo? É mais complexo. Então, o bom é realmente procurar as pessoas com uma procurar contabilidade um advogado especializado. Né? De fato, eu oriento que sempre procure um advogado ou um contador, de preferência nessa abertura de empresa, o profissional adequado é a contabilidade, é o contador,
para que ele consiga verificar, inclusive, a necessidade de eventual alvará, né? Porque nós temos essa situação também de alvará, questão de corpo de bombeiros. Então, é importante que a pessoa entenda que abrir uma empresa não é algo tão simples. Ela precisa buscar a regularização do CNPJ, ela precisa buscar a regularização junto aos órgãos municipais e também procurar a questão do registro da marca para que ela possa desenvolver o seu negócio com tranquilidade. Então, assim, por mais que nós temos eventualmente na internet essa situação da facilidade da pessoa abrir o seu MEI, eu sempre oriento que busque um contador, pelo menos para este ato inicial, porque talvez lá na contabilidade possa ser identificada a necessidade de um alvará, de alguma coisa a mais, para que a pessoa não tenha surpresa depois de estar sendo autuado aí pelo órgão, ou até mesmo interditada a sua atividade, em razão de alguma irregularidade. Doutor, pegando um gancho a respeito também de esclarecer ali, pessoas, né, que querem começar um negócio, mas estão com uma restrição de repente no nome, eles conseguem abrir o MEI? São coisas que podem ser separadas ou tem que regularizar a situação? Porque envolve CPF também, né? Assim, de regra, a questão do CNPJ, ele não possui vinculação com o CPF, né? Nós estamos falando de dois entes, né? Pessoa jurídica e pessoa física. Mas, ao que é o meu conhecimento, o fato da restrição no CPF não impediria a abertura do CNPJ. Mas é importante buscar, de fato, isso que eu falo, esse é um trabalho mais detalhado para a parte contábil. Isso foge um pouquinho da parte do advogado, né? Por isso que a orientação é que procure junto à contabilidade para verificar essa questão da abertura e, se eventualmente houver alguma restrição, eles também podem dar o suporte aí de como resolver isso daí. Porque a contabilidade, como o senhor falou, né, eles vão dar toda a diretriz, o que precisa, o que não precisa. Eu sempre falo assim, os braços necessários de uma empresa é o contador e o advogado. Eu sempre falo que eu tenho muita admiração pela contabilidade, exatamente por isso, porque eu entendo a necessidade de um profissional na empresa e, da mesma forma, eu entendo a necessidade de um advogado na empresa. É muito importante o empresário entender que esses dois braços são extremamente necessários. Uma boa contabilidade, um bom advogado, certamente facilita muito o mundo empresarial. E pensar, principalmente, no contador e no advogado como um investimento, não como um custo. Exato. Porque a possibilidade que um advogado pode gerar em termos de capacidade de crescimento, capacidade de investimento, facilidade de crédito, diminuição de riscos, assim como a contabilidade também auxilia em outros pontos, é importante destacar. Às vezes as pessoas associam esses dois profissionais, às vezes, a despesa, e pelo contrário, a gente acaba fazendo o negócio se tornar efetivamente um negócio e o empresário acaba tendo lucro com essa assessoria assertiva. Seguindo todos esses trâmites, a empresa vai começar sadia. Exatamente. A empresa sempre na regra, certinho, como deve ser, né? Exatamente. Muito bem, 11 horas e 3 minutos, nós vamos encerrando aqui a nossa entrevista com o Dr. Cássio hoje, começando, e lembrando que o Dr. Cássio vai estar toda a segunda-feira com a gente. Ele antes era na sexta-feira, agora mudou, Dr. Cássio esclarecendo assuntos pertinentes, aí sempre com temas muito abrangentes e, claro, que de interesse à nossa população, ao empresariado, aqui toda segunda-feira com a gente aqui no programa A Hora do Povo. Obrigado, doutor, por começar a nossa semana, não poderia ser melhor. Obrigado por ter vindo nessa segunda-feira. Adilson, mais uma vez, obrigado a todos. Espero ter contribuído mais um pouquinho. Obrigado. Contribuiu e muito. 11 horas e 5 minutos, vamos para um breve intervalo comercial e logo após o intervalo, matérias policiais, setor de polícia movimentadíssimo no final de semana na nossa região do litoral. É um instante só.